Outra coisa é o seguinte, né? A esquerda pequeno-burguesa brasileira, até a gente deveria dizer que nessa esquerda pequeno-burguesa até setores de uma esquerda burguesa avulsa aí, que dá muito palpite como sendo esquerda, né? Volta e meia a gente vê aí umas figuras que não são efetivamente de esquerda, né? Que se passam por esquerda. Não estou falando do Ciro Gomes nem nada, estou falando do âmbito da esquerda mesmo, do PT e tudo mais. Está cheio de gente aí que é um pessoal que tem posições que são posições da burguesia. Ela apresenta a vitória do Pedro Castilho como uma grande vitória da esquerda. A realidade é que ninguém sabe o que é que esse cidadão vai fazer, né? O partido dele não tem nenhum tipo de estrutura institucional, né? Essa é uma das coisas, inclusive, que curiosamente garantiu a vitória dele, porque há uma rejeição aos políticos tradicionais. Então, é evidente que a massa de trabalhadores desesperada votou num candidato que parece ser alheio ao regime político, né? Ele fez várias declarações aí de caráter reacionário, né, contra o aborto, contra os LGBT, etc. e tal, o que é uma coisa meio suspeita. Ele participou em tempos idos de umas milícias que existem até hoje no interior peruano, que combateram, né, o Sendero Luminoso. Isso é uma característica bastante negativa, né? Porque se você lê a imprensa, isso aparece como sendo uma coisa positiva. Ele combateu o Sendero Luminoso, porque o Sendero Luminoso foi transformado numa espécie de demônio da situação política. Você fala Sendero Luminoso, é como se você estivesse falando no demônio. É como se fosse pior do que o Bolsonaro, vamos dizer assim. Aí o pessoal fala que o Sendero Luminoso mergulhou o país em sangue, etc. e tal. Evidentemente que o Sendero Luminoso tem muita coisa sectária, estranha, fora do comum. Isso aí não há dúvida nenhuma. Mas, independentemente de qual seja a avaliação que a gente faça do Sendero Luminoso, o Sendero Luminoso era um movimento guerrilheiro que defendia os camponeses peruanos. Simplesmente isso, né? E conseguiu, inclusive, um apoio muito grande dos camponeses. O Sendero Luminoso chegou a controlar mais de 30% do território nacional peruano, né? Para acabar com o Sendero Luminoso, colocaram no poder um governo de tipo fascista, que foi o governo do Fujimori, uma verdadeira ditadura militar, né? O Fujimori era assim a cara civil, né, desse tipo de governo, que levou adiante uma repressão implacável, violentíssima contra o Sendero Luminoso, né? Uma coisa que acontece frequentemente, que nós temos que prestar atenção, é que no meio da esquerda dita socialista e revolucionária, existem partidos que supostamente em nome de um problema tático, né, de que a guerrilha não seria a forma adequada de levar adiante uma luta política, condenam os grupos que se levantam em armas contra o imperialismo e os seus associados nos diversos países, né? A gente vê que da parte da esquerda internacional e brasileira há uma condenação muito grande de todos os grupos armados árabes, né? Que para a esquerda são grupos nefastos. Aí se apoiam na propaganda imperialista de que os árabes, como muitos desses grupos têm um caráter religioso, efetivamente, eles são contra os direitos das mulheres e tem outras formulações de tipo moral que têm um caráter reacionário, né? Com base nesse aspecto reacionário desses agrupamentos, eles condenam todo o movimento, toda a luta como reacionária, quando é absolutamente evidente
né, que, de um ponto de vista geral, logicamente que na análise política concreta nós temos que ver direito o que são cada um desses grupos, efetivamente. De um ponto de vista geral, isso é uma reação desses países à brutal dominação imperialista, né? A classe média cai muito facilmente no conto de que, olha aí, um terrorista, né, matou 3 pessoas nos Estados Unidos, não sei aonde. E esquece de ver que cada vez que Israel faz um ataque com armas moderníssimas, né, na faixa de Gaza, morrem centenas de pessoas, a destruição é enorme e que as guerras imperialistas provocam centenas de milhares de mortes, né? Então, é uma mentalidade. Isso aí acontece com o Sendero Luminoso também. Então, existe uma tentativa de ocultar esse fato, mas é um fato muito estranho, né? Que esse cidadão tenha tomado armas e criado uma milícia para combater o Sendero Luminoso no momento em que um governo fascista também estava combatendo o Sendero Luminoso, né? É um dado que não fica muito explicado. Quer dizer, na realidade ninguém sabe quem é esse candidato, o que ele propõe efetivamente, nem nada, né? O porta-voz do candidato para questões econômicas, que é uma pessoa que saiu do grupo, né, da principal candidata esquerdista, Verônica Mendonça, que seria a candidata ideal da esquerda pequeno-burguesa, no caso, e se passou para ele, né, declarou que ele vai respeitar a autonomia do Banco Central, vai pagar a dívida externa, não vai tocar na propriedade privada, né? Ou seja, a política dele é uma política, ele declara, né, dessa forma, que ele vai seguir todo o receituário neoliberal. É uma coisa, nós não sabemos o que vai acontecer, vamos esperar para ver, mas é uma coisa natural, né? Para você resistir à pressão da burguesia, você precisaria ter uma força política fortemente estruturada. Você não vai chegar lá com um candidato qualquer e você vai enfrentar toda a burguesia do país. É meio que uma fantasia política, né, colocar as coisas nesse terreno. Então, nós não sabemos, mas tudo dá a entender que esse candidato vai seguir aquilo que tem sido a política dos governos, entre aspas, de esquerda que ganharam as eleições no último período, que é muito pouco reformismo e apenas dar alguma satisfação para as massas para conter aí a situação de crise que existe nos diversos países. Nós vimos que na Argentina, né, não há nenhuma mudança na política econômica essencial, não há nenhuma reforma substancial, é apenas digamos assim, uma política paliativa para acalmar a situação política que na Argentina, na véspera das eleições, já era uma situação relativamente grave, né? De um modo geral, o que a esquerda tem feito é isso daí, e isso daí, vamos ter absolutamente claro, é uma política que poderia também ser feita pela direita, né? Por um outro tipo de direita, por uma direita que não fosse ferozmente antipopular e tudo mais. Então, nós temos aí uma situação que não é tão assim maravilhosa como pinta a esquerda.